Hoje o nosso foco é interrogativa. Interrogative. Todo mundo interrogative. Perguntas. Ponto de ó. Interrogação. Perguntas movem o mundo. Foram de grandes perguntas que surgiram grandes teorias, que surgiram grandes ideias. E aqui desse lado, nós temos elas em português. Eu como? A gente só coloca uma interrogação. É incrível como um pontinho de interrogação muda todo o sinal da frase, muda todo o sentido da coisa. Eu como? Uma interrogação. Eu como? Uma exclamação. Já muda, né? Então, no português, uma pergunta é só uma questão de entonação mesmo, tom de pergunta, tom de questionamento. No inglês nós temos, a gente não pode só colocar um ponto de interrogação. Por exemplo, voltando lá na afirmativa, nós temos os pronomezinhos aqui, nós temos o verbo comer. Como que eu falo comer em inglês, gente? To eat. Nós vimos que para começar a conjugar na afirmativa, a gente só tira o to, porque senão fica eu comer. Se eu falar assim, eu em inglês, I. Comer em inglês é to eat. Se eu falar I to eat, é eu comer. Ok? Eu quero falar eu como. Eu só tiro o to, que está aqui unicamente porque o verbo não está conjugado. Quero falar eu comer. I eat. Então, o que era comer, automaticamente já vira como. Eu como. Conjugamos. Ó, você come. You eat. Muito diferente do português, que eu como, tu comes, ele come, nós comemos, eles comem, que vira uma palavra totalmente diferente. Não, aqui é it para todo mundo, a gente só acrescenta um S quando é ele ou ela na frente, conjugamos o verbo, ok? Então, eu não poderia vir aqui e só colocar uma interrogação. I eat, mudar o tom, you eat, eles te entendem? Entendem. Mas é o correto? Não. Nós temos uma forma gramaticalmente correta para falar isso, que é o que eu estarei passando para vocês agora. Gravem essas palavrinhas, tá bom? Do. Repetindo, do. Se escreve do, mas fala do. Todo mundo, do. Das. Todo mundo, das. Se escreve dois, mas fala das, como se fosse D-A-S. Das. Do e das. Repetindo comigo, do e das. Eles que vão colocar a frase de vocês na interrogativa. Ao invés de eu colocar apenas um ponto de interrogação, eu venho atrás do pronome, que no caso é o I, e eu coloco o do. Então, eu como afirmando, I eat. Eu como perguntando, o do vem antes do pronome. Tudo que está depois desse do já está colocando a frase em sentido de pergunta, em forma interrogativa. Por exemplo, eu como. Do I eat? Viram que eu não posso colocar só interrogação? Eu vim antes do pronome, coloquei o do. E é aquele mesmo esquema. Todos são do. Só os três que eu sempre marco, eles serão das, porque é a forma gramatical do inglês. Então vamos lá. Eu como. Do I eat? Repetindo. Do I eat? Você come. Do you eat? Aqui, ó. Interrogação. Do antes do pronome. Do you eat? Repetindo. Do you eat? Voltando aqui em cima. Do I eat? Vamos lá. Do I eat? Do you eat? Do you eat? Repetindo. Do you eat? Por favor, repitam comigo, gente. Eu estou confiando em vocês. Toma minha água. Eu vou falando. Eu vou ficando empolgado. A música do Roupa Nova, que eu cantei com vocês na aula passada. Do you wanna dance? Wanna é o verbo querer. Do you wanna? Você quer dançar? Do you wanna dance? Olha que legal, gente. Você come peixe. Do you eat fish? Sim, yes. Perguntas.
Agora, quando eu chego nesses três aqui, ele ou ela para pronomes neutros, eu não uso do, eu uso das. Se escreve dois, mas fala das, como se fosse das. Trem das 11. Das. Ele come. Does he eat? Todo mundo comigo. Does he eat? De novo. Does he eat? Fazendo um breve review, voltando nos slides, por favor assistam a aula passada, ela é muito importante, tá? Um breve review, eu até já falei sobre hoje. Quando eu falo assim, ele come, a única diferença é que nesses três pronomezinhos aqui, eu coloco um S na frente do verbo. Ó. Eu como, I eat. Você come, you eat. Ele come, he eats, com S. Você fala mesmo S, he eats. Ela come, she eats, porque é a forma gramatical dele. Nós vimos que na negativa, a gente fala doesn't eat, sem o S. Ah, professor, mas não tinha que colocar o S nele? Tinha, mas na negativa, o S já caiu para cá. Interrogativa é a mesma coisa. Ele come. Does he eat? O S já cai para cá. Então eu não preciso repetir o S aqui. Não fica does he eats? Não, porque o S já caiu. Então chegamos hoje à conclusão que a gente só coloca o S no verbo na sua forma afirmativa. Na forma negativa, ou é don't ou é doesn't, aula passada, please. Na forma interrogativa, ou é do ou é does. Viram? É tudo um jogo gramatical que não é um bicho de 7 cabeças. Que vocês estão aprendendo. Isso é maravilhoso, gente. Eu fico empolgado. Minha garganta tá ficando muito seca. É porque eu vou falando, eu vou empolgando. Por exemplo, ela come. Does she eat? Mesma coisa, o S está aqui. Repetindo comigo. Does she eat? Ah, ela come... deixa eu pensar em alguma coisa que a pessoa pode comer. Bolo. Does she eat cake? Sim. Yes. Não. No. Ela não come. She doesn't eat. Eu vou ter exercícios nos próximos slides que a gente vai fixar melhor, tá bom? Pronomes neutros. Ele ou ela come. Does eat. Eat. Olha que interessante. Eat. É isso mesmo. No inglês terão várias coisas que vocês vão falar uma depois da outra, que a pronúncia vai ser praticamente a mesma. Have to have, eat. É assim, é a forma de se falar. Does it eat? Vamos lá? Does it eat? Agora, voltamos para os demais pronomes, não é mais does, é do. Mesma coisa para negativa, que não era mais doesn't, era don't, ok? Do we eat? Nós comemos, todo mundo. Do we eat? Vocês comem. Do you eat? Todo mundo de novo. Do you eat? Eles ou elas comem. Do they eat? Faltou a interrogação aqui, desculpem. Do they eat? Então, gente, chegamos à conclusão que na interrogativa acabei de conjugar com o verbo comer. Poderia ser qualquer outro verbo, poderia ser beber, que a gente viu no começo, poderia ser querer. Eu só usei um verbo para não usar mais de um e não ficar algo maçante. Essa não é a intenção aqui, ok? Por exemplo, tá bom? Tudo que vem depois desse do já está em sua forma interrogativa. Tudo que vem depois desse das, ele já nos mostra, falando agora de escrita, ele já nos mostra que a frase está na interrogativa. Vamos repetir juntos, então? 1, 2, 3 já. Do I eat? Todo mundo. Do I eat? Vamos lá. Você come. Do you eat? Todo mundo. Do you eat? Ele come. Does he eat? Todo mundo. Does he eat? Ela come. Does she eat? Todo mundo. Does she eat?
Ele ou ela come. Das it. It, todo mundo. Das it. It. Nós comemos. Do we eat? Todo mundo. Do we eat? Vocês comem. Do you eat? Todo mundo. Do you eat? Eles ou elas comem. Do they eat? Todo mundo. Do they eat? Poderia ser tanto eles comem como elas comem. O they é tanto eles quanto elas. O que define qual que é o seu significado é o contexto. Se tiver um grupo de homens e falar they, eles. Um grupo de mulheres e falar they, elas.